Bem-vindos ao Unidos Saúde. Eu sou a Laura Moreira e nesse programa a gente discute questões importantes sobre a nossa saúde e bem-estar. No programa de hoje a gente convidou a técnica de psicologia aqui da Uniso, a Isabelle Sampaio, para conversar um pouquinho sobre a gente e explicar o que é o luto e quais são as fases dele eh, no longo da vida. Obrigada, Isabelle, por aceitar essa entrevista e conversar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, muito contente quando me chamaram, porque realmente é um tema um pouco delicado, mas muito importante, né? E hoje, mais ainda, porque fim de semana é finados. Feriado de finados, né? Que é ali que começa a bater um pouquinho mais a saudade, começa a Uhum, aflorar ali mais os sim, sentimentos. Então é um assunto muito importante pra gente estar conversando hoje. com certeza. Na hora que várias pessoas procuram você por questão, Uhum, né, de sentimento, de como conversar sobre isso, uhum. e como você aborda para a pessoa que explicar para ela como é viver o luto. Eu gosto muito de usar uma frase, é uma frase que já ficou comum, já apareceu até em séries, várias redes sociais aparece, mas ela é muito verdadeira. Então eu gosto muito de usar essa frase que fala que o luto é o preço que a gente paga por ter coragem de amar alguém. Então, assim, hoje morreu alguém no mundo. Ou alguém não, né? Várias pessoas. Eu não conheço nenhuma, né? Uhum. Mas morreram pessoas. Eu tô aqui sofrendo por elas? Não, né? Eu tô vivendo minha vida normalmente, porque eu não amava essas pessoas. Então, quando eu amo alguém, eu sofro por essa pessoa. Então, esse é o processo de luto, ele começa ali, né? A partir do amor, do carinho, do afeto que a gente tem por uma pessoa ou por algo que a gente perde. Então, quando a pessoa chega sensibilizada, eu gosto de trazer isso, porque acho que relembra a pessoa que ela tá sofrendo, não só porque ela tá sofrendo, mas ela tá sofrendo porque ela amava e ama, na verdade, aquela pessoa ou aquela coisa que ela perdeu. Então, muita gente acha que o luto ali é só por uma pessoa específica, mas existem vários tipos de luto, né? É, Exato. quais são entre eles? É o de pessoas, às Uhum. vezes de animais. Uhum. Acho que também perder emprego, né? Alguma Com coisa certeza. assim, uma carreira importante, eu acho que também entraria nessa fase Uhum. do luto. Sim, Então, às vezes as pessoas só enxergam ali a parte do perder alguém. exato. Então, é muito importante a gente saber identificar também que se a gente perde alguma coisa que a gente ama, é Uhum. importante se cuidar, né, psicologicamente. Com certeza. E que eu acho também, psicologicamente, é mais difícil ainda a gente se cuidar, porque a gente acha que a gente tá bem. Se a gente ficar ali Uhum. um tempinho quietinho em casa, a gente vai ficar bem. Então, isso eu acho que é mais difícil. Uhum. E eu acho que é muito disso que você falou, sabe? Que não é só por uma pessoa, são por várias coisas. Então, o luto, ele vem a partir de um rompimento. Então, quando você rompe com algo, com uma pessoa, com uma história, né? Eu gosto de falar que a gente rompe com uma história. Então, o luto real que a gente fala, quando você ama alguém e essa pessoa morre. Então, você vai viver aquele luto real. Mas não só isso, né? A gente chama de luto simbólico quando não é por uma pessoa específica, mas é por algo. Então, como você mesmo falou, quando é uma carreira, quando é um emprego, um carro ou até uma casa. Tem alguns lutos simbólicos que todo mundo vive, né? Então, quando sai da escola, quando perde amigos, mas não necessariamente para a morte, né? Mas perde amigos porque você mudou de Distância, cidade. né? Você foi para um caminho, ele foi para outro, você perdeu aquele amigo. Então, também gera todo um processo de luto, precisa ter toda aquela elaboração emocional. São coisas que geram o luto. Quando você estava falando também, achei muito importante que você fala que às vezes, né, a gente fala, ah, não, vou ficar quietinho, acaba resolvendo, né? Isso pode entrar muito quando é o luto não reconhecido que a gente fala. Então, se você perde, sei lá, quem tem passarinho em casa e perde um passarinho, porque cachorro acho que fica até mais próximo, né, quando a Aham. gente fala quem perde cachorro. Mas quem perde passarinho, né, ou porque fugiu, ou porque morreu mesmo. Aí a pessoa fica, ah, mas você vai ficar chorando por causa de um passarinho. Ah, era um passarinho. Não, gente, era o passarinho daquela pessoa, né? Então, muitas vezes são lutos não reconhecidos, tanto pela sociedade. Ah, você vai ficar chorando porque você saiu da escola. Mas sim, são lutos, né? Muitas vezes o chorar é a forma daquela pessoa Sim. elaborar, né? Então, e às vezes a gente mesmo não reconhece aquele luto, né? Nossa, por que que eu tô tão mal só porque eu saí do meu É, emprego? Não, você tá passando por um processo de luto, né? e tem gente, e a gente tem que saber também que tem o tempo, tem gente que acha que tem um tempo certo, né? Uhum. Ah, deu 2 semanas, já tá bom, Já, já tá bom de vamos chorar. parar de sofrer. Não, não é Aham. assim, né? Uhum. Então, cada pessoa tem o seu tempo ali Exato. pra aceitar. Também tem as fases, né? Aquelas Uhum. famosas fases do Sim, luto. Você pode especificar pra gente quais são, como elas claro. funcionam? Primeiro sobre o tempo, né? A gente não. A gente tem um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que é o DSM, né? DSM-5,
que ali tem vários critérios para qualquer transtorno mental que você pensar, tem vários critérios ali para a gente realizar mesmo o diagnóstico. Tem um tipo de luto, que é o luto prolongado, que é quando realmente está passando muito, muito tempo e a pessoa ainda está sofrendo por aquele luto. Então, no DSM, coloca como 1 ano. Então, 1 ano passou e você ainda está sofrendo e não só sofrendo. Quando a gente fala sofrendo, é quando o luto se transforma realmente em um transtorno, né? Que daí entra o luto complicado ou luto complexo, que a gente chama. Então, você não consegue seguir a sua vida a partir daquele luto. Então, você não consegue realizar suas atividades do dia a dia, do trabalho, ou da escola, ou de casa mesmo, né? Comer, dormir, sair, por causa daquele luto, né? Então, isso é importante ficar atento. E assim, DSM é muito importante, claro, né? O manual tá aí pra isso. Mas, importante tomar um cuidado, porque não é. Deu 1 ano e 1 mês e a pessoa tá mal, então vamos marcar. A pessoa precisa realmente de uma intervenção super. Não, cada um tem o seu tempo realmente, né? Tem pessoas que vai demorar mais tempo, tem outras que vão menos. E acho importante também saber que o luto, ele é pra vida toda, né? O Isso. que pra algumas pessoas dói um pouco saber, né? Então, assim, você nunca vai parar de sofrer. Pessoa que perdeu um filho, perdeu a mãe, não vai parar de sofrer nem 10 nem 20 anos depois. Você vai seguir a sua vida a partir do luto. Então, ele vai continuar do tamanho que ele é, só que a sua vida vai ficando muito maior, porque a sua vida continua, e você vai seguir a partir daquilo, né? Com mudanças, claro, você não vai ser a mesma pessoa depois que você É o perde alguém. amadurecimento, né? Também serve Com pra amadurecer. certeza. O amadurecimento. Você vai seguir a sua vida a partir dela, e vai continuar doendo. Vai ter dias que Uhum. 30 anos depois você vai chorar e tá tudo bem. Só que sendo saudável vai ser com muito menos frequência e podendo relembrar de uma forma boa, né? Você não lembra daquela pessoa só com aquela melancolia, aquela tristeza que o luto traz. Com o tempo, você vai elaborando, você consegue lembrar daquela pessoa ou daquela fase da vida com muito mais carinho. Você lembra, você dá Uhum. risada das coisas que aconteceram, você fica com Aconteceram, raiva da pessoa, é normal, gente. E sobre as fases do luto, né, que você falou, que são muito comuns, né? A raiva, a barganha, a negação, até chegar na aceitação, né? E esse foi um primeiro modelo proposto por uma autora, não sei exatamente quanto tempo, mas há muito tempo Uhum. atrás, mas foi assim, um dos primeiros estudos ali sobre luto. Ela falava muito sobre quem está em cuidados paliativos. Então, essa pessoa vai passar por essas fases, né, como ela chamava, até, enfim, elaborar, né, pessoa em cuidados paliativos realmente, aquelas pessoas que já estão com alguma doença ameaçadora de vida, né, enfim. A gente chama isso também de luto antecipatório, né? Então, tanto para a pessoa que já está com uma doença ameaçadora de vida, que é a doença terminal, né, que a gente chama. Uhum. A pessoa sabe que ela vai morrer, né? Todo mundo sabe, né? A gente Sim, está aqui, então a a gente sabe que gente, vai todo morrer. mundo sabe. Mas quem tá, sei lá, com um câncer super avançado, a pessoa sabe que tá muito mais próximo, né? Então é o luto antecipatório que a gente chama. E trabalhar esse luto antecipatório é muito importante, até porque dá um conforto ali no fim da vida da pessoa. Então, formas de trabalhar nesse luto antecipatório, o que essa pessoa ainda quer fazer e é possível, né? Como que é possível essa pessoa dar um significado nesse fim de vida? Pra ela não deixar de viver, né? Exato. A gente fala, né? Às vezes a gente pega até da medicina e não é possível fazer mais nada, né? Ok, talvez a medicina não consiga fazer mais nada no sentido de curar aquela doença. Mas ainda há muita coisa a se Aham. fazer, Sim, seja. muito o que viver ainda, né? Exato. Não. Mesmo a pessoa em cima de uma cama ainda tem muito o Aham. que viver, o que ela pode escolher, enfim. Mas voltando, né, que a gente tá falando das fases do luto, dentro do luto antecipatório, hoje em dia, quando se fala de luto, o modelo das fases do luto, ele é importante, até porque ele foi uma base muito grande, mas a gente não usa mais tanto ele. Não que ele tá errado, até Uhum. porque você consegue ver claramente alguma dessas fases, mas ele passou por uma fase que ele chamava de estágios do luto ao invés de fases, porque quando foi proposto a ideia de fases, né, era realmente linear, né? Então, eu não vou lembrar agora a ordem, até porque eu já Aham. peguei muito mais essa Sim. parte de estágio, mas você passava ali pela raiva, depois pela barganha, depois pela negação, até chegar à aceitação, né? E depois, com outros estudos foram mostrando que eram muito mais estágios, porque você poderia estar na barganha e depois E ir para voltar. aceitação, e depois você voltava para a raiva, daí você ia para a barganha de novo. Então tinha estágios. Mas ainda os estudos continuaram, né? A ciência não para. E hoje em dia a gente fala muito mais de um modelo do processo dual do luto, que é uma coisa assim mais recente que está sendo desenvolvida. A gente fala realmente um processo dual. Então é como se tivessem duas esferas, digamos assim. Uhum. Então uma é mais voltada para aceitação, né? Para ficar mais fácil de entender. Então
você tá seguindo a sua vida apesar daquela dor, você tá bem, você continua a sua vida. E o outro lado é muito mais essa parte de viver o luto. Então, as lembranças, aquelas memórias que você fica relembrando, a parte que dá raiva também, a parte que você chora. Então, é um processo. Então, tem dias que você tá mais nessa parte de restauração, tem dia que você tá parte mais nessa fase de sofrimento. Então, a gente fala desse processo dual, diferente das fases, porque ele não separa tanto e a gente pensa nele como um pêndulo de, sabe, aquele relógio bem Aham, antigo. sim. E o pêndulo, ele vem e vai, né? Aham. Então, é basicamente isso o processo dual. Vai ter dias que você vai estar super bem, vai ter dias que você vai estar super mal, e é assim que você vai E seguir vai seguindo a a vida, vai vida. vivendo, Aham, né? exatamente. E tem gente que não sabe a hora de. Na hora que tem que procurar ajuda, né? Porque Uhum, ali a gente tem o apoio dos familiares. Tem sim. gente que não consegue, né? Essa Uhum, rede de apoio, né? sim. Mas é sempre importante buscar ajuda. Então, Uhum, como seria. Onde essa pessoa pode enxergar que ela precisa de ajuda, como ela precisa conversar com alguém. Às vezes ela não consegue se expressar muito bem, mas ela uhum, pode tentar recuperar essa, essa vivência, né, de outra sim. forma. Uhum. Como ela pode perceber isso? Eu acho que assim, o último estágio que você pode chegar e falar assim, não, eu realmente Uhum, preciso de ajuda, tipo, não é mais opcional. É quando acaba se tornando luto prolongado, luto complexo. Então que você realmente não tá conseguindo mais viver a sua vida normalmente por causa daquele luto, né? Então você não tá conseguindo ir pra escola, não tá conseguindo trabalhar, ou até você vai trabalhar, mas o tanto que seu trabalho tá prejudicado por aquilo, né? Você não tá rendendo igual você tava uhum, antes. E isso por um tempo muito prolongado, então assim, quando realmente começa a impedir sua vida. Mas isso seria mais um estágio assim, muito exista é. realmente. Você não precisa chegar até lá, né? É como uma inflamação, uma doença, né? Que começa ali. Você não precisa esperar inflamar a ferida para você cuidar dela, né? Você pode cuidar antes. Então, eu não sou muito da ideia daquilo que todo mundo precisa fazer terapia. Eu acho que a maioria das pessoas podem se beneficiar com a terapia, mas não precisam fazer. Então, é aquela ideia de que todo mundo que perdeu alguém precisa fazer terapia. Não concordo muito, sabe? Porque tem Uhum, pessoas que lidam tão bem, sabe, com o luto, né? Vai ter sofrimento, vai ter dor, mas conseguem lidar ali com as suas próprias emoções, aquela perda, elaborar e vida que segue, sabe? Mas acho que quando você mesmo consegue perceber que você tá com uma dor muito grande e que você tá vendo que sozinho você não tá conseguindo dar conta, tudo bem, você não precisa realmente uhum. estar sozinho, né? Você tem familiares, você tem amigos e você tem profissionais que te ajudam com isso, né? E a psicologia tá muito aí pra isso. Nessa coisa de cuidar da saúde. Além da terapia, claro, Uhum. tem outras maneiras, né, da gente cuidar. É meio clichê falar, mas é a vida mais saudável ali. Uhum. Praticar alguma coisa, fazer alguma coisa que distrai a cabeça. Sim. Não ficar sempre preso naquela coisa, né? Tipo, Uhum. ai, ficar lamentando Uhum. o que você perdeu. Ai, mas eu não consigo, vou conseguir outra coisa melhor que isso, quando é Uhum. relacionado ao emprego. Sim. Ou, nossa, e agora, ciclo de amizade também, né? E agora, Uhum. como é que eu vou fazer amigos Fiquei novos? sozinho. E agora Uhum. vou para outro lugar, não sei como vou fazer. Então é sempre bom procurar meios para poder melhorar, né, nosso bem-estar ali. Uhum. É meio clichê de falar, né, mas é sempre bom. Sim, com certeza. E é bastante disso que você falou, de que às vezes a gente fica muito ruminando tudo aquilo que aconteceu, né? Ai, não vou achar mais amigos iguais àquilo, vou ficar sozinho agora pro Uhum, resto da vida. E não, eu trabalho muito, na clínica, eu trabalho muito a partir de possibilidades, né? Então, abrir suas possibilidades, né? Tem outras pessoas na sua vida? Quem são as outras pessoas na sua vida, né? Outros lugares que você vai, que é possível encontrar essas conexões, esses afetos. Tudo bem, né? Você vai precisar daquele tempo para você sofrer por aquilo, uhum, porque é um afeto que você perdeu, né? Ou pelo menos diminuiu. Mas existem outros afetos, né? De que outros lugares pode pegar esses afetos, sabe? E quando a gente fala daí do luto real mesmo, é muito importante a gente não se comparar, né? Porque tudo na vida, mas o luto também é muito individual de cada uhum. pessoa. Então, um exemplo fictício, né? Completamente fictício, mas que eu gosto de usar. Uma mulher perdeu o marido, no dia seguinte ela tirou todos os pertences dele da casa porque ela achava que assim seria melhor. E é isso, né? Ela achava que seria melhor, ela não ia ficar olhando. E foi bom pra ela fez sentido, realmente era o que ela precisava fazer no momento. Perfeito. A vizinha dela também perdeu o marido e a vizinha dela guarda até hoje todas as roupas do marido.
A vizinha pode julgar a outra vizinha, falando, nossa, como que ela pode guardar Muito até hoje? rápido, né? Nossa, como que fica? E a outra pode falar, nossa, muito rápido, tirou no É. primeiro dia, como assim? Não, é o que faz sentido para cada pessoa, sabe? Isso tanto pode gerar o sofrimento na pessoa que recebe, então você falar de fato pra pessoa, porque tem pessoas, a gente sabe que tem pessoas que falam, né? Ai, como que você conseguiu tirar tão rápido? Ai, nossa, que fria. Então, tanto o julgamento dói, e mesmo que não houver o julgamento, mas a pessoa mesmo se comparar com a outra. Será que eu tirei muito rápido? Será que eu Foi tô sendo fria? meio sensível, Será que eu fui né? muito insensível? Será que eu deveria ter mantido alguma coisa? As outras pessoas mantêm alguns pertences. Será que eu deveria ter mantido pelo menos alguma coisa? Só que pra ela, naquele momento, fez muito sentido tirar tudo. Então, é o que faz sentido pra você não ficar se comparando com a dor do outro, porque cada um tem uma forma diferente de honrar aquela pessoa, né? Então, Sim. qual que é a sua forma, né? E assim, qual que é a sua forma? As pessoas não sabem de cara, né? Acabei de perder uma pessoa, vou descobrir. Não, muita tentativa e erro, sabe? Ai, vou no cemitério, então, visitar aquela pessoa. Nossa, foi muito dolorido, não vou nunca mais. Tudo bem, você Sim. foi, você aprendeu que doeu muito, né? Pode ser que daqui a um tempo você vai de novo e doa menos, né? Mas de realmente entendendo ali o seu tempo. Que E acho cada que é um tem isso. uma forma também. Porque tem gente Uhum, que tem uma relação ali, então vai fazer uma coisa que vai lembrar da pessoa, sim. então viajar ou ir em Uhum, algum lugar que a pessoa gostava de ir, e fazer exato. tipo uma homenagem pra ela. Uhum, Então são formas diferentes de uhum, lidar com o luto. E eu acho que todas as formas são boas, né? E vai ali do seu sentimento mesmo. Na minha casa foi basicamente isso também. A minha avó perdeu o terceiro marido dela. Assim, e ela lida com o luto muito mais rápido que os outros familiares. Então, uhum, a gente já meio que já entendeu ali como ela funciona. A gente achou que ela estava sofrendo um pouquinho, mas a gente entendeu que o que ela estava fazendo ali no momento era o que estava confortando ela. com certeza. E era ele faleceu de câncer também, então eu acho que ela já estava naquele luto Antecipatório. antecipatório. Aham. Então ela falou: "Ah, então ainda bem que ele ainda bem não nesse modo, mas Uhum. ele descansou agora. Sim, Então se ele descansou, eu também posso descansar. exato. E posso viver a minha vida, porque ela Uhum. estava em função ali cuidando dele, eu com todo amor, claro. Claro. Então foi meio que libertador para Uhum. os dois, né? Então, ela fala, ele não ia querer que eu ficasse assim. Uhum. Então, a gente fica muito nesse Uhum. parâmetro. E acho que é uma coisa muito importante que você trouxe sobre o luto antecipatório, né? Não sei se é o caso da sua avó, mas enfim, é muito comum quando a pessoa daí falece, né? A pessoa vem a morrer, a pessoa fica se culpando muito. Porque, Uhum, nossa, eu tava sofrendo tanto pra cuidar. Os cuidadores, eles sofrem muito. Os cuidadores, eles têm uma carga emocional muito grande, porque geralmente a gente olha pra pessoa, né? A pessoa que tá doente. E o cuidador tá cuidando, né? tá Tá lá. ali, Eu vou visitar o meu avô que tá doente, né? A minha avó que tá cuidando dele, ela tá né? ali Sim. cuidando dele. Então, os cuidadores, eles sofrem muito, né? Muitas vezes a gente recomenda terapia para os cuidadores, porque eles têm essa carga muito grande. E mesmo quando a pessoa tá viva, é muito comum porque é muito ser humano, e acho importante a gente falar isso. Algumas pessoas, né? Não de forma generalizada, mas tem sim momentos em que elas pensam, eu queria que essa pessoa morresse logo. E muitas vezes não é nem em função de, porque ele vai descansar. Também tem, Uhum, lógico, mas porque eu quero descansar. E eu sim. quero viver minha vida. E eu quero sair e eu tô vivendo só pra Em cuidar dessa função, pessoa. E isso é muito dolorido, é um pensamento que vem, assim, geralmente com muita culpa, com muita sensação, assim, de que eu sou um monstro. Como que eu posso estar desejando que o meu pai morra pra eu poder, sei lá, sair? Mas não, é um ser humano, né? E a culpa é um sentimento muito do ser humano, né? Então faz parte desse processo, né? É dolorido e saber que faz parte não deixa menos dolorido. Mas é importante também a gente falar isso Uhum. para as pessoas entenderem. Não, você não tá sozinha, você não é Não, um monstro. As pessoas sentem isso, né? E você tá cuidando ali com todo você o também é humano, né? carinho. Tem Você sentimentos, também né? é um ser Precisa humano, de olha que cuidado. coisa. Você tá cuidando de Aham. alguém, mas também precisa ser cuidado, né? Isso é Com muito certeza. importante. Uhum. Eu queria agradecer imensamente a sua presença. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar várias outras vezes sobre outros temas super importantes. Você conversa bastante com adolescentes, né? Que a gente estava conversando Sim. antes. Então, seria legal a gente conversar sobre depois um tema que é mais relacionado com os jovens, né? Uhum. E que é importante cuidar da saúde também, né? Não importa a idade, o momento.
que a gente precisa cuidar do nosso psicológico e que a gente é humano, a gente tem sentimentos. Sim. Agradeço muito, Lauren, o convite. Fiquei muito feliz. Achei que nossa conversa foi muito rica. A gente poderia ficar falando horas e horas por esse tema. Mas muito obrigada, tá? E estamos à disposição, né? Nós da psicologia, aqui na Uniso nós temos o nosso serviço escola, a clínica de psicologia, que eu sou responsável técnica, mas tem os estagiários que fazem atendimento. Então, qualquer um que precisar de um cuidado, nossos atendimentos são gratuitos, os estagiários realizam ali. E atendemos a partir de 4 anos todas as idades, até 1000 anos. Então, é super aberto ao público, tanto Uniso quanto fora. Que bom, legal saber disso, porque às vezes tem gente que não sabe, né? Que tem esse Exato. atendimento tão perto e é facinho, gratuito ainda. Sim. Muito obrigada a quem acompanhou. É muito importante cuidar da nossa saúde. Espero que vocês fiquem bem e até o próximo Uniso Saúde. Uniso Saúde.